visual e aconchegante, nessa parte do museu é contada a história do futebol por meio de imagens fotográficas e vídeos. E é também um resgate da história do país. Por exemplo, a gente acabou de sair da sala da exaltação que mostram as torcidas atuais. E nessa foto a gente pode ver as torcidas de antigamente. O Marcelo, que é o educador que está aqui do meu lado, vai contar um pouquinho pra gente o que essa sala traz, né, para o visitante. Bom, aqui nessa sala a gente começa o eixo História, que é o eixo que a gente busca resgatar um pouquinho a história do futebol brasileiro pela história do país. Então aqui se confunde tanto a história do Brasil quanto a história do futebol. Aqui nessa imagem a gente já começa a perceber como que o futebol, no comecinho dele, em finzinhos do século XIX, comecinho do XX, era um futebol completamente diferente do que a gente conhece hoje, até pelas vestimentas que os torcedores utilizavam para ir ao estádio. E a partir disso a gente busca entender como que esse futebol moderno, desde o finzinho do século XIX, começou aqui no Brasil. E o grande repercussor dele aqui foi o Charles Miller, que a gente tem aqui nessa foto. O Charles Miller, ele é brasileiro, esse moço aqui, ele é brasileiro, filho de ingleses, muito rico. Ele vai fazer como um intercâmbio na Inglaterra, ele fica lá uns 10 anos, e quando ele retorna ao Brasil em 1894, ele retorna com as regras do futebol e uma bola de futebol, porque o futebol moderno, como a gente conhece, ele tem origem na Inglaterra. A origem propriamente dita do futebol, ela vai desde antes de Cristo, né? Mas o futebol moderno, como a gente conhece hoje, aqui no Brasil, a gente diz que começa com o Charles Miller, né? Só que o Charles Miller, ele traz o futebol apenas para um grupo seleto da sociedade. Tanto é que ele começa com um esporte muito chique, muito elegante, como a gente também pode ver aqui na roupa do Amilcar, que jogava no América. A forma como ele está vestido é uma forma elegante, tal como, por exemplo, hoje em dia os jogadores de golfe se vestem. Então, o futebol ele tinha essa distinção. Só que isso não significa que não havia um interesse do povo brasileiro pelo futebol. E esse interesse a gente vê nessa outra imagem aqui, ó. Então aqui, quem que a gente vê? Embaixo, os jogadores, aqui a torcida que pagou o ingresso para ver o jogo, e aqui o povão super interessado nesse futebol, nesse esporte novo, que se jogava com a bola, se jogava no chão, era simples e era fácil de jogar. Marcelo, são quantas fotos aqui só nessa sala? Em torno de 400 fotos, são muitas fotos. Aqui o visitante tem um diferencial. Normalmente o visitante de museu, ele acha que não pode tocar em nada. E aqui nessa sala especificamente, ele pode girar os quadros e ver o que tem em cada uma das fotos, tanto na frente como atrás. Copa do Mundo 1950. A taça era nossa. Chegando já quase ao fim da trajetória histórica, estamos aqui na sala das Copas do Mundo. Marcelo, essa sala ela reúne vídeos, informações sobre todas as Copas? Isso, aqui a gente ainda não tem a Copa de 2010, que foi a Copa mais recente, já está sendo elaborado um totem para a Copa de 2010, e a gente tem desde a primeira Copa, de 1930, até a de 2006. Então essa é uma sala que tem um peso de memória muito forte, porque aqui o visitante vê coisas que ele viveu ou que ele já viu. Então a associação da história com a memória, com o futebol, se entrelaça tudo de uma vez na sala Copas do Mundo. Lá no final vocês têm uma homenagem, né? Isso, ali na verdade a gente tem a camisa do Pelé, que ele usou na final da Copa de 70, e logo após a gente tem uma homenagem ao Pelé e ao Garrincha, a sala Pelé e Garrincha, que foram dois grandes jogadores que quando jogaram juntos nunca perderam uma partida.